e pergunta, ao ouvir a voz de Jesus, dizer-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para te resistir contra o meu aguilhão. E nós vemos que neste encontro ele se vê Jesus. Ele diz: Senhor, o que eu devo fazer? O texto diz que Jesus o diz: entra na cidade e lá te será dito o que tu deves fazer. O texto diz que ele entra com a ajuda daqueles homens que o estavam a caminho de Damasco e os levam até a casa de um homem. E estando ele lá, aguardando as orientações de Jesus, Jesus Cristo se revela em visão para um homem chamado Ananias. E diz a ele: Ananias, te prepara para ir na casa de um homem na rua direita, chamado Judas. Lá tem um homem chamado Saulo, ele é de Tarso, e ele está orando, e numa visão ele te viu estendendo as mãos sobre ele para que ele recupere a visão. Oh, aleluia! E Ananias, ainda durante a visão, isso revela uma comunhão que ele tinha com Jesus. Ele diz: Senhor, este homem tem feito muito mal à tua igreja. Ele tem perseguido os irmãos. Ele tem levado para Jerusalém, onde lá o castigo é maior. E nós sabemos que ele veio com cartas para levar qualquer um para Jerusalém. Aí Jesus diz a Ananias: Ananias, ele é para mim vaso escolhido, e eu mostrarei a ele o quanto deve padecer por amor ao meu nome. Vai. Tem pessoas que, sendo cegas, são levadas aos pés de Jesus, como eu disse, porque alguém o levou. Tem pessoas que chegaram aos pés de Jesus porque clamaram durante o caminho. Este cego de João, capítulo de número 9, foi visto por Jesus. Mas tem muito cego por aí que nós estamos fingindo que não estamos vendo. Oh, e nós nos apegamos à história do passado dele e silenciamos a voz do Espírito Santo que diz: ele também é para mim vaso escolhido. A Assembleia de Deus é diferente das igrejas tradicionais. Elas selecionam o público. Nós não. Nós vamos na direção do Espírito. Assim como Jesus salva o comerciante que tem um comércio no centro da cidade, Jesus Cristo também salva o traficante que está nas esquinas vendendo droga. Porque o ver de Jesus é diferente do nosso ver. Jesus te viu. E o teu passado, a tua história não vai impedir de Jesus operar o que ele tem determinado. As obras que Jesus operava, a maioria delas, posso dizer aos irmãos que 95% dos seus milagres, nenhum outro profeta operou, nenhum homem operou os milagres que Jesus operou, tanto
tanto em característica quanto em proporção. Mas Deus determinou isso para que o ministério de Jesus fosse estabelecido e para que eles entendessem e reconhecessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo enviado, que veio ao mundo para nos salvar. Para nos salvar. O Jesus que operou em Jerusalém, tratando com uma mulher adúltera na frente dos doutores da lei, é o mesmo Jesus que tratou com uma mulher de Samaria no poço de Jericó. O Jesus que estava no monte orando e quando desceu, viu o pai preocupado querendo um milagre, o pai do filho lunático. Foi o mesmo Jesus que operou o milagre. Porque o olhar de Jesus, ele é diferente do nosso olhar. O nosso olhar sempre se apega às nossas condições. O nosso olhar, para a gente poder concluir, sempre se apega ao nosso nível de relacionamento com o Senhor. Como se a nossa intimidade com Deus, para ajudar e estender a mão para alguém, pudesse constranger Deus a fazer algo. Não. O olhar de Jesus é diferente, meus irmãos. Precisamos resgatar este mesmo olhar que Jesus Cristo estendeu quando nos alcançou. Oh, aleluia! Precisamos voltar a olhar no mesmo foco, no mesmo prisma que Jesus olha para a gente. Precisamos viver esta loucura do Evangelho. Para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O olhar de Jesus durante o seu ministério conseguiu gerar nos discípulos uma mudança extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, vem falar não de um cego, mas de um coxo que estava ali na porta do templo todos os dias. Todos os dias as pessoas entravam e passavam e não davam conta dele. Apenas lançavam em esmola. Mas o que ele mais queria, ninguém poderia dar. Tem pessoas que nós ajudamos no nosso trabalho, dando um versículo, dando uma palavra, mas para a necessidade dele ainda é esmola. Jesus quer nos usar como usou Pedro e João. Eu não aceito os nossos filhos assim. Ele disse que os sinais seriam aos que creem. E aonde está o poder da nossa vida? Se a gente tem o mesmo Jesus, se a gente tem o mesmo Espírito, aonde está a nossa ousadia? Os nossos frutos têm que voltar para o que era fervor, era glória, era a presença visível de Deus. Tem muitas vidas que estão pelas portas, desejando entrar aqui, mas não tem força para entrar. O texto diz que Pedro, olhando
para ele e disse: olha para nós. Olha para nós. Não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. A maior riqueza da igreja é o nome de Jesus sobre a nossa vida. O texto diz, João capítulo 9, versículo 1, que aquele homem era cego de nascença. Jesus Cristo operou um milagre sobre a vida dele, mas o maior milagre que Jesus operou foi aquele homem ter conhecido Jesus como ele é. Jesus Cristo disse: conhece tu o Filho do Homem? Ele disse: quem é, Senhor? Para que eu creia, sou eu que falo contigo. Jesus Cristo quer usar a sua vida no trabalho, na escola, no cursinho, na vizinhança, na fila do banco, na fila da lotérica, caminhando para se utilizar da sua vida para anunciar o Jesus que viu aquele homem e mudou a sua história. Jesus quer se utilizar de você. E nesta noite o mesmo Jesus que curou a vida daquele homem também deseja operar um milagre na sua vida. Venha para Cristo. Venha para Cristo, que Ele me chama com amor celestial. Venha para Cristo, pois Jesus é o rochedo